Olá, meus amores. Vamos iniciar mais um assunto. Continuando agora com o assunto relacionado à dinâmica populacional, geografia humana. Esse assunto a gente precisa dominar o termo migração. O que é migração? Já que o assunto de vocês é brasileiros migrantes, ou então imigração dentro do Brasil. O que é migração? Migração é o deslocamento de pessoas. Primeiro, migração, deslocamento de pessoas. E por que elas acontecem? Elas acontecem pela necessidade das pessoas saírem de um determinado local e irem para outro. Essa necessidade nós damos o nome de fatores. Então, as migrações acontecem quando nós temos dois fatores. O primeiro fator é o fator de atração e o segundo é o fator de repulsão. Então, o que seria o fator de atração? São fatores que chamam esses grupos. É o quê? É aquela cidade que está ofertando emprego, é a cidade que está ofertando melhores condições de vida, melhores salários. Se você vive em um ambiente de guerra, é uma cidade ou um local ou um país que lhe oferta uma qualidade de vida que vai lhe dar um sossego. E quais são os fatores de repulsão ou expulsão? São os conflitos religiosos, as perseguições religiosas, questões relacionadas ao clima, como por exemplo, frio intenso, que não permite que grupos fiquem naquele lugar, ou, como é o caso do Brasil, os aspectos relacionados à seca, fatores climáticos. Aspectos econômicos também, uma cidade que não tem oferta de emprego. Tudo isso faz com que as pessoas se desloquem, saiam daquele lugar, tá certo? A questão da própria migração não é um fato contemporâneo, não é atual, tá? Migração é um deslocamento populacional que vem desde os primórdios da humanidade, tá? Em história, vocês veem isso. Em história, a gente vê, por exemplo, uma teoria que fala, teoria de Bering, em que diz que o seguinte, que os grupos humanos, eles se deslocaram, saíram da África, né? Foram subindo, chegaram na Eurásia, que é a junção da Ásia com a Europa. Quando eu falo Eurásia, eu estou aqui falando da parte física, tá? Da geografia física, porque tanto a Europa quanto a Ásia estão em cima da mesma placa tectônica. Chegando lá, na Eurásia, esses grupos humanos, através do Estreito de Bering, aqui está a Eurásia e aqui está a América, tá? Essa parte que está separada seria o oceano. Nesse período, era um período da glaciação, das grandes glaciações. E eles conseguiram atravessar através do Estreito de Bering e chegaram aqui nas Américas. Esse deslocamento aconteceu? Aconteceu, não aconteceu ontem, não. Aconteceu há milhares de anos. Então, migração não é um assunto, tá? Que a gente fala que é contemporâneo, que é recente. Não. Movimentos migratórios sempre aconteceram. Só que antes, eles tinham uma característica em especial, que era o quê? Os primeiros grupos, eles eram nômades. Então, o deslocamento acontecia pela busca de alimentos. Temos um outro momento da história e também da geografia, que é a mudança das características com relação à Revolução Industrial. Quando aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, que surgiram as primeiras máquinas, né? O que aconteceu? As pessoas começaram a se deslocar, saíram do campo e foram para a cidade. Esse deslocamento, saída do campo para a cidade, damos o nome de êxodo rural. Só que nesse caso, no período da Revolução Industrial, não foi só por conta do fator de atração da indústria que estava ofertando trabalho, mas também porque áreas do campo começaram a serem cercadas e os camponeses não poderiam pagar para comprar aquela terra. Então, o que acontecia? Sem terra para trabalhar, o que sobrava? Buscar a cidade para procurar emprego lá. Então, ao longo do tempo, a gente tem alguns detalhes relacionados a esses processos migratórios, tá certo? Ou fluxos
migratórios. Vamos para o texto que está aqui no livro. Durante o século XX, no Brasil, fluxos migratórios, ou seja, grande movimentação de pessoas, fluxos migratórios internos, lembrando que nós temos migração interna e migração externa. Migração interna é qualquer deslocamento dentro do território. Então, se eu sair daqui e for trabalhar em Sergipe, é migração interna. Se eu sair daqui e for trabalhar no Pará, é migração interna. Mas se eu sair daqui e for trabalhar lá do outro lado do mundo, na Austrália, é migração externa, tá certo? Outra característica, antes que eu esqueça, as migrações elas podem ser permanentes ou temporárias. Eu citei, eu posso trabalhar na Austrália. Se eu for trabalhar na Austrália e ficar lá, pronto, vou ficar aqui pro resto da minha vida. Migração permanente. Mas se eu fui contratada por uma empresa para trabalhar 2 anos, eu vou, trabalho meus 2 anos e eu volto. Então, a migração, ela foi o quê? Permanente ou temporária? Temporária. Então, nós temos migrações permanentes e migrações temporárias. Assim como nós temos migrações forçadas, tá? Como foi o caso da vinda dos negros aqui para o Brasil, foi um tipo de migração forçada, como também pode ser voluntária. O pessoal que vai para a África cuidar daquele pessoal doente, principalmente nos países mais pobres, esse processo de saída, tá? Além de ser uma migração externa, é uma migração voluntária. Ninguém forçou. Se eu quisesse, eu vou trabalhar na Cruz Vermelha em Angola, na África. Arrumo minha malinha e vou. Migração externa e migração voluntária. Mas se alguém me obrigar, aí a migração é forçada. Certinho? Eu acredito que tá dando para entender, né? Sim, e temos outros 2 nomes para vocês entenderem como acontece a migração. A migração, ela pode ser sazonal, ou seja, por tempo, temporada, ou pode ser uma migração pendular. Vou dar um exemplo. Eu tenho um primo, e esse primo, todo ano, ele passa 3 meses em Goiás, trabalhando numa fábrica de frangos. Aí ele trabalha os 3 meses e volta. Passa um tempinho aqui, vai para lá, trabalha mais 3 meses e volta. Migração sazonal, certo? Ou temporária. Migração sazonal é um tempinho que tem, ou temporária. Como também a migração pendular, que já é um outro nome, um pouco mais complicado para vocês, mas é ida e volta, ida e volta. Professora, mas tem tempo no meio, mas o tempo é menor, é mais curtinho. Qual é o exemplo? A professora aqui. Eu, por exemplo, a professora Bianca, a professora Ítala. O que é que acontece? A professora mora onde? Em Palmeira. Trabalha no Igaci. Então, eu vou para o Igaci, dou minha aula, volto para Palmeira. No outro dia eu faço o que de novo? Vou para o Igaci, dou minha aula e volto para Palmeira. E assim sucessivamente, ida e volta, igual um pêndulo. Então, o tempo, por ser mais curto, damos o nome de migração pendular, ok? Então, vamos continuar. Durante o século XX, no Brasil, esses fluxos migratórios internos, eles se caracterizaram, na maioria das vezes, pelo deslocamento de pessoas de uma região para outra, tá? De uma região para outra, migração interna. Essas migrações, elas não alteram o número de habitantes no nosso território. Então, falou em população absoluta total de habitantes, lógico que não vai mudar. Você só mudou o lugar. Agora, se você sair do Brasil, aí vai mudar, tá? Esse tipo de migração... desculpa, tá? Essas migrações não alteram o número total de habitantes, já que tipo de migração, as pessoas se deslocam de uma área para outra sem ultrapassar os limites do país. Então, assim, migrou dentro do país, não vai mudar o quê? O número total de habitantes.
Porém, se você sair do país, aí sim, esse número ele vai mudar. No entanto, elas, no caso essa migração, tá? Interferiam diretamente na distribuição espacial do nosso território. Isso tem relação com o conteúdo anterior. Se eu comecei a me deslocar dentro do território, não vai mudar o quê? O número total de habitantes. Porém, se eu sair do Nordeste junto com um montão de gente, uma reca de gente, eita, eu vou procurar trabalho na região sul. O que é que vai acontecer? Vai diminuir o número populacional do Nordeste e vai aumentar o da região sul. Isso tem relação com aquilo que nós chamamos de densidade demográfica. Se saiu meio mundo, uma reca de gente do Nordeste e foi para o Sul, a densidade demográfica do Nordeste vai modificar e a densidade também do Sul também vai modificar. Provavelmente do Nordeste vai diminuir e a do Sul vai o quê? Aumentar. Certo? Então, continuando. Esses fluxos migratórios desencadearam o quê? O povoamento de áreas interioranas, ou seja, do interior do país, contribuindo para o crescimento de várias metrópoles e para o desenvolvimento de algumas regiões, como, por exemplo, o deslocamento de pessoas para o norte fizeram com que o norte, a região norte, começasse com um processo maior de povoamento, tá? Pessoas se deslocando muito para a região sul e sudeste ou região centro-oeste. Aumentaram o quê? O grupo populacional daquele local. Vocês têm aí na página 105 esse mapa. Cada corzinha aqui representa uma região e você tem as setas, tá certo? Essas setas indicam, olhe, as setas indicam saída de pessoas. Então, vamos lá. Se você observar bem, tem muita seta saindo do Nordeste. Se tem muita seta saindo do Nordeste, significa dizer que o fluxo migratório de saída, ou seja, tá o povo saindo. O fluxo migratório mais intenso de saída de pessoas é no Nordeste. E para onde ele está indo? Se você observar, região Sudeste. Então, a seta, ela vai indicar a entrada ou a saída desses grupos de pessoas. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa podem perguntar.